Muito bem. Bom, boa noite, pessoal. Vamos lá, então? Vamos para a nossa 15ª aula, acho que é isso. 15ª aula, Flávio. Então, vamos lá. Deixa eu dividir a tela aqui com vocês. Para a gente começar, senão fica muito tarde. Bom, deve estar aparecendo a tela aí para vocês já. Bom, vamos lá então, né? Então, hoje aqui a gente vai falar em administração de negócio. A gente vai falar um pouco disso aqui, tá bom? Vou pegar aqui minha caneta. Então, o que nós vamos falar aqui hoje? Opa. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre gestão de marca, né? Gestão de marca tem sido algo tão... Vocês estão me ouvindo, né? E estão vendo o slide, certo? Tá tudo certo aí para vocês? Só confirma aí para mim depois alguém está ouvindo minha voz, tá tudo certo aí. Então, a gestão de marca, ela é muito importante, né? No sentido de que o consumidor, muitos consumidores, eles acabam consumindo um determinado produto pela marca, né? Evidentemente, no cenário atual que nós estamos, né? Ter esse tipo de fidelidade acaba sendo muito complicado. A gente acaba indo por produtos mais baratos por conta da alta da inflação, né? Mas no mundo normal, vamos dizer assim, porque a gente não está no normal, né? Vamos ser sinceros, né? Num cenário normal, as marcas elas têm papel muito importante dentro desse contexto, tá? Então, eu como administrador de empresa, eu como gestor de uma empresa, eu preciso entender o poder que uma marca tem, né? O poder que essa marca tem sobre os consumidores, né? É a mesma coisa que você pensar e virar e falar assim, né? Qual é a diferença de um telefone da Apple, né? E um telefone da... Nossa, agora até fugiu uma marca aqui. Sei lá, da Samsung. Vamos pegar duas marcas aí que, eu vou ser sincero, não sei se é bom ou se é ruim, porque eu nunca tive nenhum, né? Eu tenho, a vida toda eu tive telefone celular barato, eu tive telefone da Asus, né? Que é um telefone barato. Para mim, sempre resolveu os problemas, sempre atingiu tudo que eu preciso, tá? Então, nunca fui para essas marcas que o que chega no meu ouvido que são marcas top de linha, né? Mas como eu nunca tive problema com essas outras que são denominadas mais básicas do mercado, então para mim indifere, né? Pode ser porque eu não uso todo o poder de processamento e parará, mas enfim, tá? Então, a gestão de marca, ela passa por várias etapas, né? Então, entender por que a gente gosta de uma marca, né? Por que nós nos identificamos com uma marca e por que a gente prefere consumir uma marca do que outra, né? Então, se você perguntar para mim, por exemplo, né? Refrigerantes vou falar de mim, né? Refrigerantes que eu, tipo, nossa, se eu tiver dinheiro, eu compro esses, entendeu? Eu sinceramente, não vou para outras marcas. Infelizmente, eu fico preso nas marcas, na Coca-Cola e na Tubaína. Aquela Tubaína mais antigona, né? Aquela Itubaína, né? Não sei se vocês conhecem. Coca-Cola todo mundo conhece, né? Mas essa outra Tubaína, que tem até uma marca retrô e tal, mas enfim, se eu vejo, inclusive se eu vejo no supermercado Tubaína, eu prefiro Tubaína, não pela questão do preço, mas é algo que me atrai, não sei, porque quando eu era... Oi, boa noite, Milena. Quando eu era moleque, né? E a gente pegava, juntava catava às vezes ferro velho no meio da rua e corria atrás de pipa e vendia isso no ferro velho e dava lá, sei lá, uns 2, 3 reais, e aí a gente juntava com os moleques ali, 2, 3, 4 ali, juntava,
pegava uma garrafa, aquela muito similar à de cerveja, né, mas garrafa de tubaína, e tomava ali sentado na calçada. Então, eu sempre me recordo, eu sempre estou preso, né, e eu consumo essas duas marcas, esses dois tipos de produto, né. Então, eu gosto dessas marcas. Se você pensar Pepsi, Pepsi, eu gosto também, eu também já tomei Pepsi, mas tipo, se tiver Tubaína e Pepsi, eu pego Tubaína, né? É incrível. Aquela da Vedete também é muito boa, eu gosto. Entre outras, né? Então, por que a gente faz isso? Então, a gente vai falar um pouco, né, do porquê que a gente gosta de marcas, né? E muitas vezes ela está associada a uma experiência. E essa experiência ela tem que ter sido boa, né? Então, por isso que é importante tudo aquilo que a gente falou até agora, né? Criar uma boa experiência. Hoje se fala muito isso, né? Criar uma experiência significativa para o consumidor, que ele vai associar o seu produto àquela experiência, e isso ele vai carregar. E isso é uma verdade, tá? Então é muito importante. A gente vai falar um pouquinho o que faz uma marca, né? A gente vai pensar como é que a gente constrói uma marca, né? Dá para construir uma marca, Flávio? Dá, é um processo. Assim como a construção de um produto ou de um serviço demanda um processo, a construção de uma marca, ela segue os mesmos parâmetros, né? Eu preciso construir uma marca. E como é que eu construo uma marca, né? Como é que eu posso emplacar uma marca? Então, se você pensar, por exemplo, alguns produtos mais recentes, assim, mais atualizados com a idade de vocês, a gente pode pensar no iFood, né? A gente pode pensar no próprio Uber, né? Que as pessoas tinham o hábito de usar o táxi, né? E as pessoas ligavam para um telefone ou iam a um ponto de táxi. Pelo menos aqui em Sorocaba, eu lembro de alguns episódios assim. Eu mesmo já precisei, há muito tempo, precisei de chamar um táxi, né? Inclusive, aqui em Sorocaba tem uma empresa chamada Sorotaxi, para vocês terem uma ideia. É uma das empresas mais tradicionais de táxi. E o que faz? Então, quando chega uma marca nova, quando chega um novo produto no mercado, como o Uber, como é que eu, dono desse produto, né, como é que eu consigo demonstrar a minha marca para os meus possíveis clientes? Como é que eu vou começar a trazer os clientes para consumir essa minha marca, né? Isso é um negócio muito relevante. É como você pensar em camiseta, né? Quando a gente pensa, e pode ser que não seja tão, mas na minha cabeça, quando eu lembro de camiseta, eu sempre lembro de camisetas da marca Hering, né? Por quê? Porque lá quando eu era adolescente e tal, tinha muito comercial na televisão disso, e era duas marcas, era Hering e Sulfabril. Nem sei se existe mais essa marca de roupa, Sulfabril, né? Mas era muito presente. Inclusive, Hering é um negócio que tem até hoje. Se quer ver uma outra coisa que vocês vocês curtem, né? Eu sei que é caro, mas é um produto de certa forma desejado. Aquele tênis All Star, né? O tênis All Star. O que é o tênis All Star? O tênis All Star tem o cano baixo, né? E tem o cano alto. É incrível. Esse tênis, ele, sei lá, eu lembro quando eu era moleque, esse tênis já era velho, já era algo já era algo antigo. E esse tênis é incrível. Pelo menos das poucas vezes que ainda saio, esses dias eu fui. Ai, o que eu fui fazer no shopping? Eu não vou muito, mas eu nem lembro. Fui levar meus pais ver uma coisa lá no shopping lá, que eles queriam comprar, viram lá e queriam que levasse lá. E como eu vi uma galera, e sempre eu vejo uma galera, um outro adolescente usando essa marca All Star. Então é uma marca que persiste, tá? Muito bem. Então a gente pode construir uma marca, né? Como é que uma marca ela se perpetua ao longo do tempo? A gente vai falar um pouco da pirâmide Maslow, a gente vai falar um pouco de estratégia de mercado, né? Como é que a estratégia de mercado se utiliza da marca, né? Para tirar vantagem disso, entendeu? Lógico, né?
Eu não vou criar uma marca só porque eu acho que precisa, não. Eu estou criando a marca com objetivos claros e definidos. Eu preciso desenvolver minha empresa, tá ok? E a gente vai falar um pouquinho do cliente versus marca, né? Beleza? Então a gente vai, o nosso assunto aqui hoje, nesse primeiro momento, vai ficar em torno desse cenário, desses itens aqui, tá bom? Então vamos lá. Então vamos pensar, né, de forma bem simplista, por que a gente gosta de uma marca, né? Por que a gente prefere essa ou aquela marca, né? Então a gente primeiro precisa entender da onde vem isso, né? Como é que surge, né, esse conceito de marca, né? E a gente vai ver que esse conceito de marca é algo que, querendo ou não, acaba nos identificando dentro de uma determinada coletividade, dentro de um determinado grupo, certo? Então, basicamente, brand, né? Marca é derivado de brand, tal. E lá na antiguidade era comum marcar os objetos. Então, era normal, era uma tarefa quase que automática, você gravar alguma coisa nos objetos. Então, a gente pode fazer uma relação muito fácil disso, lá nos anos um pouco mais antigos, vamos falar de boi, né, o gado, né? O que era feito com o gado, quem tinha volume grande, nem tanto, né? Ele pegava lá um ferro, né? Eu não sei o nome daquilo. Se alguém souber, pode assoprar para nós aí, para até ajudar eu. Esquentava, né, as iniciais do proprietário daquele gado e marcava o couro, né, do gado. Então, aquele gado ele era identificado. Tem até algumas questões sociais muito fortes por conta disso, né? Mas não é o caso aqui. Então, você tem essa questão de marcar. Hoje não. Hoje o gado já não é marcado mais dessa forma, né? Ele é marcado por uma etiqueta. Então você vê, não é difícil você ver o gado, ele tem uma etiqueta ali um brinco, né, na orelha dele, aquela ali é a identificação dele, certo? Então é comum a gente identificar, era normal isso. Então, um exemplo, né? Os produtores de vinho, né? Não sei se isso é verdade, pelo menos nas primeiras pesquisas que eu fiz, aparentemente são um dos primeiros meios de se marcar um produto com o objetivo de diferenciar esse produto dos demais que ali existe. Então, os produtores de vinho, né? Eles foram, vamos dizer assim, um dos primeiros a ter essa iniciativa, certo? Por quê? Porque eles queriam que o produto deles fosse identificado no meio daquele coletivo de outros produtos, tá? A gente tem um outro exemplo também de marca, né, registro, que são as artes rupestres, né, que é aquelas marcas feitas pelo homem que a gente encontra em alguns lugares aí que são desenhos na parede, né, que conta ali uma passagem, uma história, enfim. Tem aqui, por exemplo, aqui algum desenho, né, um selo, né, de uma carta, né, lacrando ela, né, então aqui tinha normalmente aqui você tinha uma pessoa, né, que pingava ali uma quantidade de cera e com o anel ele marcava, né, aquilo ali, e aquilo ali era também visto como um selo de inviolável, né, então se isso aqui tivesse quebrado, é sinal que a carta foi violada, foi rompido ali o lacre de alguma forma, tá? Então perceba que essa questão de marcar, não sou eu que estou inventando, não é vocês, não é algo novo, isso é algo que vem há muito tempo, né? É uma forma de se destacar. E aí a gente vai ver, estou até me antecipando um pouco, que muitas vezes as marcas, né, elas foram trabalhadas ao longo do tempo no sentido de que quando eu consumo uma determinada marca, é porque eu quero ser visto de uma forma diferenciada dentro daquele coletivo, né? Então a gente pode pegar, por exemplo, marca de tênis, né? Talvez isso hoje não seja tão forte, não sei como é que tá, não sei como é que pelo menos eu me lembro que na minha adolescência isso era muito forte, isso era muito expressivo, né? Então você tinha algumas marcas de roupa, você tinha marcas de tênis, né? E que se você usasse aquilo, a impressão não, era o fato, né?
você parece que tinha ali um algo mais, alguma coisa, né? Tremenda bobagem, né? Depois, quando a gente amadurece, a gente percebe que tem a ver ali, não tem nada. Mas é o que as marcas querem que a gente pense, tá ok? É um meio da gente se sentir melhor, né? É isso o que a marca faz. E é justamente aqui que nós chegamos, ó, né? Então, o que faz uma marca, né? Então, as marcas, elas acabam trazendo isso para nós. Elas acabam trazendo, para quem usa a marca, acaba trazendo essa ideologia da marca, né? Então, aquela marca, lembra quando a gente falou da missão, valores e missão, visão e valores? Muito bem, né? Então, os valores é o que a empresa quer que eu veja dela do portão para fora, não é isso? Né? Visão, missão, Então, são os valores que ali eu tenho, certo? E essa ideologia, ela está associada com isso. Então, aqueles valores, aquelas coisas que tornam aquela empresa, vamos dizer assim, sustentável, né? Politicamente correta, ambientalmente correto, essas coisas nada toda, ela vende isso para nós, certo? E aí eu tenho que isso é algo importante, né? Só que a gente tem que tomar cuidado com isso. Tem que tomar cuidado com isso. Então, por exemplo, né? Algumas empresas aqui, a gente tem que entender exatamente o que elas querem, né? E o que elas estão fazendo, tá? Então mas de uma forma ou de outra, elas trazem para a gente uma ideologia, né? Elas vendem isso para a gente. Então, quando você compra, não estou dizendo exatamente dessas 4, aqui eu coloquei apenas 4 como referencial, entendeu? Mas quando eu compro uma determinada marca, eu estou comprando, além do produto, eu estou comprando alguma coisa. Você quer ver um exemplo? Quando eu era moleque, tinha uma marca de jeans. Quando eu era adolescente, tinha uma marca de jeans aqui em Sorocaba chamada Pacalolo. Eu nem sei se existe mais isso, né? Mas, tipo assim, era aquela coisa. Se você quisesse ser descolado, nem sei se usa mais essa palavra, mas se você quisesse ser descolado, você tinha que ter uma calça jeans da Pacalolo, né? Então, se você tivesse, então essa marca vendia isso para vocês, ela transferia esse valor, vamos assim dizer, né? Essa ideia, esse conceito, né? Esse valor, ela transmitia isso para você, né? Você pega, por exemplo, alguns comerciais de cerveja, por exemplo, a Heineken, né? Ela mostra muito, os seus comerciais estão muito associados a futebol e principalmente a Liga Europeia, né? Você vai ver que ela, inclusive, patrocina muito isso, né? Agora, vocês acham que bebida, né? Bebida alcoólica combina com esporte? Né? Não faz o menor sentido, não combina, né? Não que o atleta não possa consumir bebida alcoólica em um momento de descontração e tal, mas perceba que a bebida, ela não é o objetivo ali, ela não é o objetivo direto ao relacionar ela, mas ela está tentando associar o quê? O público-alvo do futebol com o consumo dessa bebida, tá? Cigarro, né? Hoje cigarro não tanto, mas, por exemplo, eu não sei se vocês tiveram, se der tempo aqui eu passo, mas se vocês procurarem comerciais da Hollywood e da Marlboro, vocês vão ver algo absurdo, né? Algo muito. Os comerciais, não sei se vocês tiveram, os comerciais são lindos de ambas as marcas de cigarro. A Hollywood, ela mostrava lá umas coisas muito legal, tinha uma música bacana, tinha uma vibe legal, então pegava uma moçada, pegava uma galera muito bonita para fazer o comercial, colocava eles, tipo, andando de bug na praia, fazendo surf, não sei o que, fazendo paraglide. É fantástico o comercial, coisa mais linda. Quando você pega o outro comercial, né, da Marlboro, a Marlboro, ela tinha uma pegada, né, que tipo, tinha lá esqueci o nome do cara lá que morreu, inclusive, de câncer por conta do consumo de cigarro.
O cara lá, ele mostrava, o comercial era baseado nele andando a cavalo e o cara pagava. Eles vendiam a imagem de um macho, né? Vamos dizer assim, né? Essa palavra até soa estranho hoje na nossa sociedade contemporânea, mas a época era outra, a gente precisa lembrar disso. Mas o fato é que ele vendia uma imagem de que se você fumar esse cigarro, você vai ser mais homem do que você já é. Entendeu? É algo absurdo, assim, né? E no caso da Hollywood, se você fumar, você vai ser mais descolado, né? Então, eles associavam esses valores, né? As marcas, elas também transmitem informação, elas também transmitem procedência, né? Então, é importante saber, né, o que essas empresas estão fazendo, porque elas vão transmitir procedência, elas vão transmitir significado e elas vão dar status também, tá? Pode ser que alguns ou vários desses itens aqui você não concorde com ele, e eu também não concordo, tá? Mas o fato é que quando a gente avalia de modo geral, todas as marcas elas entregam pelo menos desses itens aqui, um ou mais desses itens, tá? Qual é a nossa missão, então? Então, eu, como gestor de uma empresa, eu preciso saber que isso existe, porque quando eu for desenvolver a marca dentro da minha empresa, eu preciso trabalhar esses conceitos, tá? E o que faz, né, uma marca, né? O que faz uma marca? Bom, as marcas, elas são usadas para informar quem eu sou, né? E quem eu sou? Eu sou uma empresa, eu sou um produto, né? Então, não sei se é da época de vocês, mas tinha lá o Bombril, né, que é a esponja de aço, né? A chamada Mil e Uma Utilidades, né? Aquela historinha de mil e uma utilidades, pau para toda a obra, vem daí, vem do comercial da Bombril, né? Você tinha lá outros comerciais emblemáticos, né, que dão essa informação de quem eu sou. E vender uma imagem bonita, né? Não sei se vocês lembram, mas existia uma marca de leite, ainda existe, eu não sei que fim deu, mas a chamada Parmalat. Essa Parmalat, ela tinha um comercial muito bonito. Ela tinha um comercial de que ela vestia crianças de bichinhos de pelúcia, né? Então as crianças se vestiam de bichinhos e o comercial era esse. Não sei se vocês chegaram a ver ou lembram. Acredito que não, porque é bem antigo, mas ela vestia as crianças de bichinho e ela tentava vender que as crianças tomavam leite ali, então ela tentava vender que o seu produto era de altíssima qualidade. E, de fato, a Parmalat ela foi vista como uma marca top de laticínios durante muito tempo. Até que, um dia, descobriram que ela estava começando a substituir, ela estava começando a colocar, acho que soda cáustica no leite, né? E aí descobriram e a marca declinou, perdeu o mercado, enfim, deu um rolo danado lá, tá? Mas ela praticamente sumiu das propagandas de comercial. Por quê? Porque ela ainda está manchada por esse problema, né? Vocês talvez não lembram, mas eu lembro. Então perceba que ela vai ter que esperar toda uma geração não estar mais aqui, vamos assim dizer, né? Para que ela possa retomar as suas operações de forma mais agressiva, comercialmente falando, né? E além de informar, é o que é esperado de uma marca, né? Então a gente começou a falar um pouquinho sobre marca de iPhone, de telefones smart, né? A gente falou do iPhone e falou da Samsung. Então quando você pega e fala assim, a Apple está lançando um novo telefone dela, sei lá, um código aí XYZ, não sei o que lá, número tal, e ela vai lançar. Se você é consumidor dessa marca, você já fica esperando alguma coisa inovadora, né? Claro, se você é um consumidor assíduo dessa marca, né? Desse produto, então você já fica naquela expectativa, né? Nossa, o que será que vai vir, né? A gente pode associar algo nesse sentido como um cantor. Então, se você é muito fã de um cantor, ou de uma cantora, ou de uma dupla, ou de um conjunto, quando esse grupo, né, esse cantor, né, esse artista,
Ele fala que ele está desenvolvendo um disco, uma coletânea nova de músicas, né? Novas músicas. Você já cria. Quem é fã já cria expectativa, entendeu? Já fica esperando, né? Aquela coisa, aquela ansiedade de esperar o que vem por aí, certo? E aí acho que é tão importante, por que a gente gosta dessas marcas então, né? Eu já falei um pouco aqui, já dei pistas, né? Por que a gente gosta dessas marcas? Por que a gente se identifica com elas, né? Eu já falei aqui algumas pistas, certo? Mas a princípio a gente acaba gostando das marcas, por quê? Nós gostamos das marcas porque elas estão ligadas aos nossos valores. Lembra que a gente falou de persona, quando a gente criou a persona, e aquela persona tem valores, né, coisas em comum que estão relacionados ao meu produto? É aqui que as coisas ainda estão se encaixando. Então, quando a gente consome um determinado produto, porque querendo ou não, aquilo tem um valor que você gosta, que você tem relação com aquilo, né? E pode ser um produto ou pode ser um serviço. Professor, mas eu não tenho, por exemplo, escolha do serviço da companhia elétrica, por exemplo, né? Eu não tenho como escolher. É verdade, existem alguns serviços, alguns produtos que ele é único. Então, por exemplo, serviço de água e esgoto. Aqui em Sorocaba é o SAI. Aí em Itapetininga é Sabesp, né? Se não me falha a memória. Você não consegue dizer, eu quero ir para outra empresa. Isso não dá, certo? Então, essas empresas a gente chama que tem monopólio, né? Do serviço. Não é o caso aqui que a gente está explorando. A gente está explorando coisas que a gente pode ter opções de escolha, certo? Então, de uma forma ou de outra, isso está ligado. Eu, por exemplo, conheço pessoas que consomem o telefone da Apple porque eram fãs do Steve Jobs, né? O Steve Jobs morreu, mas o fato é que tem pessoas que admiravam ele, né? E o fato das pessoas, as pessoas terem talvez um determinado valor, que elas querem ser inovadoras, elas querem ser tecnologicamente atualizadas, né? E quando elas compram um produto desses, elas meio que se vestem. É algo mais ou menos parecido com aquela história, né? Não é, você comprou um livro, mas você não leu o livro ainda. Parece que se você não lê, você não vai saber. Mas sabe aquela coisa? Bom, eu já comprei o livro, né? Pelo menos eu já comprei o livro. Eu pego o livro, ponho ele debaixo do braço e saio desfilando com ele por aí. Aí as pessoas olham assim e falam: olha, o cara está estudando Python, está estudando Java, né? Por exemplo, certo? E na verdade você não leu nenhuma página do livro ainda. Mas você um dia vai ler, entendeu? Você está esperando, está tentando organizar seu tempo. Mas o fato é que tem uma relação com os seus valores, né? A marca também, ela vai entregar, ela vai falar por você para as outras pessoas, né? Então, por exemplo, se você, por exemplo, chegar no mercado e ao invés de você pegar aquelas sacolas plásticas, você levar a sua eco bag, né? A sua sacola ecológica, você está dizendo com esse processo o que as pessoas querem que você pense de você, né? Estou dando um exemplo, mas isso a gente pode pensar numa marca de relógio, a gente pode pensar numa marca de tênis, de roupa, né? Entre outras coisas. O próprio livro, né? Se a gente pegar lá o livro, né, com o título lá, deixar o título aparecendo, colocar debaixo do braço e passear com ele para cima e para baixo, você está transmitindo para as pessoas que você está lendo aquele livro ou que você tem interesse pelo aquele assunto ali que está, né? Então, você quer ver uma coisa interessante? Foi bem legal, lembrei de um episódio que aconteceu comigo. Eu gosto de comprar, sabe aqueles pet que você compra, é tipo um adesivo que você compra na internet e você coloca na camiseta, passa o ferro quente e ele fixa, né? O nome daquilo é pet, se não me engano. Eu gosto disso. Então eu compro camisetas da Hering lisa, de cor única,
né? Então, vou lá, compro de tempo em tempo, né? Eu acho que de a cada 4 ou 5 anos eu faço isso. Eu compro camiseta da Aérea, compro umas 4, 5, 6 camisetas de cor, eu compro branca, preta, azul, vermelha, verde, né? Tudo lisa. E aí eu tenho esses pets, né? De coisas. Aí eu tenho uma camiseta, não sei se vocês já viram ela, que ela tem o símbolo da Umbrella, né? Tem de um lado do peito tá o desenho da Umbrella Corporation, do outro lado tá a do Stars, né? Eu sou fã do Resident Evil também. E nos braços, né, nas mangas, tem um desenho relacionado, tem algum pet também relacionado. E aí eu fui, a minha irmã mora próximo lá de Santa Catarina, ela mora em uma cidade chamada Corupá, ela lá em Santa Catarina, próximo ali. E aí eu fui lá, aí um dia eu fui lá no mercadinho comprar pão, e aí o cara viu a camiseta, eu nem conhecia o cara, né? Eu tava visitando lá. E foi legal, porque é uma forma também de você puxar a conversa, né? Olha que legal, lembrei desse episódio. Aí o cara viu a camiseta, o cara falou assim, pô, gostei da sua camiseta. Aí o papo rolou, que a gente tava falando sobre filme, né? Dessa franquia. E aí ele até me apontou um filme muito legal que tinha a atriz principal lá do Resident Evil, que esqueci o nome dela lá agora. Mas perceba que a minha camiseta transmitiu uma coisa que eu gosto, né? E aí quem recebeu essa informação, né? Quem recebeu essa informação se sentiu motivado a falar alguma coisa. Então perceba que só o fato de eu estar usando uma camiseta, né? Isso, João. Transmitir uma mensagem para aquela pessoa, né? E essa camiseta não tem marca. Eu fiz uma camiseta personalizada, por assim dizer, né? Mas enfim. E ela também transmite os valores. Tem um valor que eu gosto dessa franquia de filme, por exemplo, né? Então eu estou transmitindo. Então quando você usa lá uma camiseta que está escrito "Eu sou vegano", por exemplo, você está transmitindo um valor de que você não consome carne, ok? Como queremos ser tratados, né? Então você também tem essa situação aqui. Uma marca pode dizer como é que você quer ser tratado, né? Ser percebido, ser lembrado, né? Então esse ser lembrado aqui é interessante que tem tanto o ser lembrado e percebido. A gente pode pensar, a gente pode fazer uma emprestado a questão de perfume, né? Então, você compra o perfume, paga caro, né? O perfume normalmente é caro, né? Não tem como falar que não é barato. Mas, enfim, aí você se lembra, você associa, né? Ó, aquela pessoa lá e tal, usa esse ou aquele perfume, né? E como é que eu posso, então, construir uma marca? Dá para construir uma marca, Flávio? Dá, sem problema, né? Então, por exemplo, né? Vamos pegar um exemplo aqui, né? Então, quando compramos uma furadeira, não queremos ir fazendo furos por aí a esmo, né? A gente tem que lembrar o que para nós é importante, a furadeira ou o furo, certo? O que é importante? Se você perguntar para mim, eu vou falar, olha, para mim o importante é o furo, porque eu não me interesso, eu não estou querendo comprar. Por que eu quero a furadeira? A furadeira é para me fazer um furo para pendurar alguma coisa. Então perceba que a furadeira é o meio para mim sair do ponto A e chegar ao ponto B, certo? É o meio, é a forma pela qual. Então, a furadeira, ela é algo trivial, ela não é o foco, né? Então, olha, a gente precisa entender o que queremos. E aqui a gente pode remeter isso para o que o cliente quer, né? Então, construir um artefato, montar algum objeto, pendurar alguma coisa. Então, quando eu compro uma furadeira, eu não estou comprando a furadeira apenas por comprar. Eu estou comprando a furadeira porque ela é o meio para que eu possa construir um banco, né? Uma bancada, certo? Pendurar um quadro, certo? Então, como é que eu construo uma nova marca? Porque se a furadeira para mim não é importante, e sim o furo não tem marca, gente. O furo é feito pela broca que está fixada na furadeira e que essa por sua vez está ligado na tomada, né? Como é que eu construo uma marca então? Então, a gente pode pensar na construção da marca, a gente pode pensar usar aqui, ó,
uma pirâmide de Maslow. E como é que eu faço isso? Bom, eu começo a pensar nas nossas necessidades, ou melhor, na necessidade de quem? Do cliente, certo? E aí, ó, eu posso pensar no primeiro momento pessoas, indivíduos, né? E aí, de forma individual, não coletiva, eu posso desenvolver alguns valores. Olha só isso aqui. Eu posso começar a desenvolver, ó, esses valores. Valores, né? E esses valores, eles estão aqui, ó. Autorrealização. Então, sei lá, eu como professor, que eu não sou um especialista em marcenaria, se eu comprar uma furadeira e eu conseguir construir um banquinho, mesmo que seja torto, eu vou me sentir realizado. Olha, eu consegui construir isso aqui, cara. Olha que da hora. Isso pode melhorar a autoestima. É por isso que se fala tanto, quando a pessoa está depressiva, ela tem que fazer um trabalho manual. Por quê? Porque esse trabalho manual, ela melhora a autoestima da pessoa, ela dá aquela sensação de realização, né? Pertencimento. Eu agora pertenço, então eu consegui fazer um banco, então agora eu pertenço a um grupo de pessoas que constrói coisa, que faz coisas. Olha que interessante, né? E aqui, ó, agora quando eu penso de forma coletiva, né? Ou seja, aqui, ó, eu estava pensando nas necessidades. Aqui agora eu estou pensando nas necessidades básicas, né? Ou seja, aqui a gente pode inclusive dizer que isso aqui é alto nível, certo? Nível, né? E aqui a gente pode dizer que é baixo nível. Consequentemente, se aqui é baixo nível, aqui representa um valor, falando em dinheiro, baixo. Aqui, como é alto nível, aqui representa mais dinheiro. Vocês já vão entender o porquê, tá? Mas guarda essa associação ali, ó. Então, essa necessidade básica aqui, ela está relacionada também de forma individual, mas a coletivos. E o que ela está trabalhando? Ela está trabalhando a segurança. Bom, o que é a segurança? A segurança é de que eu vou ligar a furadeira na tomada e ela vai funcionar. Né? Eu tenho a certeza que eu comprei, ela vai funcionar. Eu tenho essa segurança. Eu tenho a segurança que eu comprei e o que eu comprei vai ser entregue. E que é funcional. Ela funciona, ela desenvolve, ela faz aquilo que ela se propõe. Tá? Tudo bem até aí, pessoal? Tranquilo? Moleza, né? Vamos seguir, então. E aí, ó, olha aqui a pirâmide de Maslow, né? Então perceba que aqui na pirâmide de Maslow, ó, você vai ver aqui que no topo dela, né? E aqui a gente vai chamar de base, né? O que tem na base, né? A gente pode fazer isso daqui também, ó. O que tem na base? Na base tem a questão funcional e aqui, ó, tá. Aqui tem, é como se a gente imagine que aqui existe uma reta, tá? Uma linha de corte, por exemplo, tá ok? Se a gente olhar aqui na base dela, a base dela é bem grande, né? Olha, é bem larga, né? Então tem bastante mercado aqui, ou seja, aqui eu tenho muita oferta de pessoas querendo comprar. Mas o que eu tenho aqui? Basicamente o funcional, de modo geral, o funcional é uma ferramenta de trabalho que possibilita realizar uma tarefa. Pronto, mais nada. Então, qualquer ferramenta faz isso. É funcional. Furadeira A, furadeira B, furadeira C, todas elas vão fazer isso. Também, aqui a segurança é uma assistência. Então, eu comprando uma furadeira A, B ou C, eu tenho uma assistência técnica, eu tenho um parceiro, eu tenho alguém que me ajuda, certo? Porém, quando a gente fala de gestão, daqui para cima, ó, é que a coisa começa a ficar interessante. Por quê? É nesse pedaço aqui que a lucratividade ela aumenta significativamente. Por quê? A gente já vai ver já. Então, ó, a maioria das empresas ela fica daqui para baixo. 80%, 70% das empresas estão contentes com oferecer apenas a segurança e a funcionalidade dos seus produtos. Essa maioria das empresas não está preocupada em desenvolver o quê? O valor de pertencimento. E o que é o valor de pertencimento? Pertencer a um grupo
e conta para os demais disso. Sabe aquela coisa que você faz e você começa a falar para todo mundo? Você fica até chato. A família até fala, nossa, lá vem de novo aquele cara falando disso de novo. Mas a experiência foi tão boa, aqui, ó, começa o que a gente chama de experiência. Que a gente tem falado, tem se falado tanto, né? Desenvolver uma experiência, criar uma experiência, certo? Então, aqui você começa a trabalhar esse valor. É aqui que você começa a fidelizar o seu cliente, certo? E é aqui que ele começa a pensar o quanto vai custar, né, para mim mudar dessa marca para uma outra marca que eu não conheço. É aqui que o cliente começa a pensar, olha, eu comprei a vida toda iPhone, agora eu vou mudar para Samsung. Aí você vai falar, nossa, Flávio, mas o cara vai parar de comprar iPhone e vai para Samsung? Então, mas é aí que a marca começa a fazer o cara pensar. Eu vou sair do A e vou ir para o B? Aí você começa a colocar aquele medo nele. Lembra que a gente falou do cérebro lá, o reptiliano e tal, o consciente, né? Aqueles gatilhos mentais. Ele começa a ficar constrangido. Nossa, o que eu vou perder se eu não comprar aquela marca e comprar uma outra? Será que eu vou perder muita coisa? Será que eu vou ter dificuldade em migrar isso ou aquilo? Né? Você começa a desenvolver um vínculo com o cliente. E aí, se você ainda quiser aumentar isso, você vai desenvolver a chamada autoestima, né? Que é a competência, possui uma ferramenta especial. Gente, furadeira, o que a furadeira A, B e C fazem? Elas fazem a mesma coisa. Mas por que eu prefiro comprar a marca A do que a B e a C? Porque por algum motivo eu criei no meu subconsciente que aquela marca me deu uma experiência fantástica. E agora eu me identifico com ela. E eu fico com a minha autoestima lá em cima quando eu faço alguma coisa usando aquela ferramenta daquela marca. Tá? Aí você tem o top aqui, o suprassumo, né? Quando você chega aqui, é porque você conseguiu menos de 3, 5% das empresas chegam aqui. Então, quando você pega, por exemplo, uma Coca-Cola, um iPhone, Samsung, né? Microsoft, Instituto Federal, nós estamos aqui, ó, na autorrealização, ou seja, vai causar impacto na vida das pessoas. As pessoas são impactadas por essas marcas, porque essas marcas estão entregando algo, uma experiência para elas incrível. Não é uma experiência incrível, né? Então perceba que é uma forma. E é claro, né, Flávio, aqui em cima, aonde você acha que o cara ganha mais dinheiro? Aqui embaixo ou aqui em cima? Aqui em cima, né? Aqui em cima ele pode pedir. Aqui em cima, ó, ele tá no valor, tem o valor do produto mais a marca, né? Ou que a gente pode chamar também de grife, né? Que é com 2 F. A grife. Você está vendendo algo que é intangível, né? O produto, ele é tangível, mas a marca, a marca não é tangível, ela é algo que eu não consigo medir, é muito amplo. É como você virar e falar assim, refrigerante? É refrigerante, claro, mas a marca Coca-Cola é algo que causa, né? Aí você vai falar, eu não consumo Coca-Cola. Fala, tudo bem, mas a gente viu lá o market share. Lembra do market share da Coca-Cola? Então, eu não me lembro, mas parece que para cada 10 refrigerantes, 6 ou 7 eram Coca-Cola, né? Então, percebo que o impacto disso é muito alto, tá? E isso acaba sendo uma estratégia de mercado, né? Ou seja, quando uma empresa desenvolve sua marca pensando apenas nos níveis de segurança e funcionalidade, ela está pensando não de forma estratégica. Agora, quando você quer pensar de forma estratégica, você tem que avançar aqui na pirâmide de Maslow, certo? Ficar ali no básico, você não agrega valor ao seu produto. E pelo contrário, você pode ser superado por um outro produto, tá?
E aí, ó, a gente falando aqui da furadeira, a gente começa a fazer um lance aqui, né? Da marca versus o cliente. Então, se a gente pensar aqui, como é que os clientes se relacionam com essas marcas, com o exemplo de uma furadeira, o que o robista está querendo com uma furadeira, o que o profissional liberal e o empreiteiro querem? Bom, de forma simples e básica, o robista, ele quer fazer serviços domésticos. Ele não depende da máquina. Se quebrar, ele irá fazer outra tarefa. Ele vai fazer outra coisa. O profissional liberal, ele depende dessa ferramenta para trabalhar, né? O empreiteiro, ele, se quebrar, ele pega outra, né? Ele vai lá e pega outra que tem ali na bancada, no estoque da empresa e tal, né? Então, ó, quando a gente começa a analisar aqui os valores, perceba que para cada cliente a empresa tem que ter uma estratégia diferente. Então, perceba que para o robista, a marca tem que desenvolver um processo, uma valorização de pertencimento, de experiência, né? No sentido de autoestima, de valorização, de pertencimento. O profissional liberal, perceba que ele não está muito preocupado com isso, ele apenas precisa da máquina para trabalhar. Então, a marca tem que vender para ele o quê? Uma segurança, uma confiabilidade que essa máquina é duradoura, ela não é descartável. E para o empreiteiro, ele vai associar a qualidade, a marca, a potência do produto, a qualidade do produto. É algo que está muito próximo aqui do profissional liberal, mas ele aqui está pensando, né, na qualidade, na potência, né, na durabilidade, certo? E como é que a gente, então, faz a gestão dessa marca, né? Com base nisso que a gente acabou de falar. Então, é muito comum, né, com a seguinte questão: como vou fazer a gestão da minha marca se tenho mais tipos de clientes? Ou seja, tenho em meu portfólio clientes com características diferentes. Pensa nisso aqui, ó. Vamos pensar nesse exemplo aqui, ó. Pneu. Opa, peraí. Deixa eu desmarcar aqui, ó. Eu tenho pneu, né? Como é que eu desenvolvo qualidade? Como é que eu desenvolvo a minha marca de pneus para vários clientes? Então perceba, ó, veja os clientes que consomem esse produto. Então aqui a gente tem o carro de passeio que consome produto, que consome pneu, né? Então ele consome pneu. Para quem gosta de bicicleta, também tem pneu, então ele também consome o pneu, né? O cara lá que a companhia aérea que tem avião, ela também consome pneu, tem pneu aqui, né? Para ele pousar lá quando ele desce. O carro de Fórmula 1, ele também consome pneu, entre outros clientes. Mas como é que eu desenvolvo? Qual é o valor para cada um deles, né? Como é que eu desenvolvo isso para cada um deles? Como é que a marca trabalha com eles indiretamente? Como é que a marca trabalha com eles? Bom, isso é muito simples, né? Você precisa, quando a gente tem vários clientes, a gente precisa entender o que eles têm em comum. O que esses clientes têm em comum? Independente da sua origem, da sua segmentação. O que eles têm em comum? O que eles têm em comum é porque eles gostam da marca, né? Então, isso nos dá a possibilidade da gente fazer o que a gente chama de segmentação de mercado. Então, eu posso segmentar o produto. Então, eu tenho aqui o produto para consumidor básico, eu tenho aqui uma divisão da fábrica de pneu que é para clientes mais específicos, né? E por aí eu vou trabalhando essa segmentação, canal de vendas, canal de atendimento, né? E aí perceba que eu posso começar a construir a nossa pirâmide de Maslow. Ó. Aqui, ó, na primeira parte, qual é a finalidade do produto e qual o valor que ele entrega ao cliente? Bom, o que a pessoa quer para a vida dela, então, né? Nessa primeira parte aqui. Não precisa ficar repetindo que o produto é bom. Não precisa você ficar falando para a pessoa que o produto é bom. Ela não quer saber. Ela quer só um produto que resolva o problema dela e ponto final. Certo? O produto é bom. As pessoas querem ir além de saber que o produto é bom. É preciso entender que quando um cliente compra um produto, ele quer uma aplicação para a sua vida. Então, esse cara,
é isso daqui, ó. É a parte básica, certo? Quando a gente sobe aqui, ó, a gente tem uma nova missão, tem uma nova definição. Então, aqui, ó, eu já preciso construir uma relação de confiança com o meu cliente, né? No sentido de que esse produto, ele é confiável, ele é duradouro, né? Quando eu vou subindo, ó, quando eu trabalho aqui a questão do pertencimento, agora eu começo a desenvolver aquele sentimento, né? Em grupo, né? Por exemplo, aqui a Microsoft Apple. A Microsoft tem um marketing de ocupação. Todos os computadores têm o sistema operacional dele, né? A Apple tem como foco a experiência de uso dos clientes. Então, é como essas duas empresas enxergam de que forma os clientes têm esse valor de pertencimento à marca, né? Quando eu trabalho aqui a autoestima, é o meio pelo qual, quando adquiro um produto de uma marca, tenho a satisfação quando termino a tarefa ou quando eu termino de realizar um produto. Tá? Então, perceba que aqui nesse ponto, a minha marca, ela quer desenvolver uma autoestima no meu cliente. E aqui, né, o top aqui, que é a autorrealização, é onde eu consigo dar um significado para o consumo. Exemplo, para cada litro, né, de cerveja que a empresa vende, ela se compromete a doar para países pobres purificador de água, né? Eu dou um significado. Então, quando você fala assim, nossa, eu estou consumindo cerveja da marca XYZ, por quê? Não, porque apesar de eu estar bebendo uma bebida alcoólica, mas eu tenho uma autorrealização, que eu estou consumindo algo que eu desejo, mas também eu estou autorrealizando o desejo de ajudar outras pessoas que eu não consigo. Então, eu faço isso por meio daquela marca, né? Eu dei o exemplo aqui de cashback, por exemplo, né? Tá? E aí, ó, a gente pode fazer uma gestão de marca associando, né, a pirâmide de Maslow e se focar o que os clientes têm em comum. Então, por exemplo, ó, quando eu pego aqui no topo da pirâmide de Maslow e o que os clientes têm em comum, eles podem ter propósito, né? Quando você criou uma empresa, por que criou esse produto? Então, a gente vai... Deixa eu descer lá no final, fica mais fácil. Já está tudo, né? Então, ó, a autoestima está relacionado com o posicionamento, o pertencimento está relacionado com a mensagem da marca, né? Que isso aqui é o comum para o cliente. A segurança, experiência da marca funcional, promessa da marca, tá? Então perceba, pessoal, que fazer gestão de marca, né, não é simplesmente você ter uma marca, ter um preço, um produto e ponto final. Não. Ela é um processo estratégico dentro de determinado ambiente e a ideia... Deixa eu voltar aqui para vocês, que a gente já chegou no final ali. E a ideia, quando a gente faz a gestão da marca, é que nós possamos aproximar o consumidor dessa marca, né? E como é que eu faço essa aproximação? Justamente por essa pirâmide de Maslow, né? E aí eu identifico as coisas comuns dos meus clientes, entendeu? E aí eu identifico, eu começo a ligar isso aqui e aí eu percebo como é que eu agrego valor estrategicamente no meu produto, tá? Ufa! Pessoal, alguma coisa aí? Que eu terminei com a administração. Alguma pergunta de última hora aí para a gente explanar mais, que tenha ficado alguma lacuna? Senão eu vou encerrar a aula e dar um refresco aí para nós, para a gente ir para o próximo encontro. Posso finalizar a aula, então? Vamos lá, hein? Deixa eu ver aqui. Tá, então tá bom, então, pessoal. Então, ó, no meu relógio aqui, estou finalizando a aula,